Nós continuamos, irmãos, a série de mensagens no Evangelho de Mateus, né? Hoje nós vamos falar no texto que se encontra em Mateus capítulo 9, a partir do versículo de número 35. Mateus 9, 35. Diz assim a palavra do Senhor: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Querido Deus, te damos graças pela oportunidade de estarmos na tua santa presença, lendo, meditando na tua santa palavra, e que o teu Espírito Santo ilumine os nossos corações, a nossa mente, para compreendê-la e para aceitá-la. Opere por meio da palavra poderosa do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, nós, depois de exaltarmos o nosso Senhor da glória através dos louvores nessa noite, porque Ele merece toda a honra e toda a glória, agora, por meio da palavra, nós vamos continuar falando dele. Não tem outro para nós anunciarmos a não ser o Senhor da glória, o Senhor Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, a única rocha verdadeira que sustenta todas as coisas, o Senhor Jesus. E nós vamos continuar falando dos feitos de Jesus. E Mateus, ao narrar essa passagem que aconteceu no ministério do Senhor Jesus, ele descreve dizendo o seguinte, que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles. Aqui, meus irmãos, já começamos a meditar nessa afirmação de Mateus e nesse destaque aqui feito de que Jesus percorria por todas as cidades e aldeias. E é possível nós fazermos uma distinção entre cidades e aldeias. As cidades geralmente eram lugares, ou são lugares mais amplos, né? E também mais organizado, com mais condições, talvez. Aldeias são os lugares ainda menos desenvolvidos, mais simples, menores
Mas nós percebemos uma coisa: Jesus não deixou para trás as aldeias. Ele pregava nas cidades, todas elas, mas também nas aldeias. Os grandes pregadores que nós conhecemos nos nossos dias, será que todos eles estariam dispostos a pregar nos lugares mais simples? Será que a disposição dos grandes pregadores para pregar em estádios ou grandes templos seria a mesma para pregar num salão simples como esse, onde estamos reunidos como igreja cultuando ao Senhor? O homem, por causa da sua vaidade, o homem muitas das vezes, ele faz acepção, ele faz escolhas, ele despreza muitas das vezes os mais humildes, os mais simples, mas Jesus viu como necessitado, como necessidade de alvo do Evangelho do Reino, tanto aqueles que estavam nas grandes cidades, como aqueles que estavam nos lugares mais simples das aldeias. Na verdade, todo ser humano carece da mensagem do Evangelho. Todo ser humano precisa de ouvir a mensagem do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho é a mensagem do reino de Deus. A mensagem do Evangelho é a mensagem de um reino que ultrapassa os limites dos reinos humanos. Nós, seres humanos, vivemos no reino dos homens, com as leis dos homens, com a justiça dos homens, mas ainda que estamos nesse reino dos homens, o Evangelho ele vem para alcançar as nossas vidas e nos revelar um reino que difere de qualquer reino humano já visto na história da humanidade. Se pegarmos toda a história dos grandes reinos, nenhum deles, com toda a sua glória, se compara à grandeza do reino de Deus. E nenhum reino humano, com toda a sua glória, se compara também com os valores morais do reino de Deus. Nenhum reino humano, com todo o seu poder, julgou acertadamente e com justiça a semelhança do reino de Deus. Porque no reino do homem, os valores muitas vezes se invertem. No reino do homem, quem tem mais, merece mais. No reino do homem, a justiça às vezes é manipulada de acordo com o que se oferece. Subornos sempre fizeram parte do reino humano. Mas no reino de Deus, as coisas são diferentes. E o Evangelho do reino é uma necessidade de todo ser humano, que almeja
um reino bom, um reino melhor, uma paz verdadeira, uma justiça verdadeira. Todos aqueles que almejam por justiça devem almejar pelo reino de Deus. Todos aqueles que almejam a paz devem almejar o reino de Deus. E todos aqueles que desejam viver bem devem almejar o reino de Deus, porque no reino de Deus se vive bem e se vive eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então o reino de Deus, ele é extraordinário, e o Evangelho veio para trazer ao homem a revelação desse reino. E o rei deste reino é o próprio Senhor Jesus. Ele é o nosso rei. A palavra de Deus diz que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. A palavra de Deus diz que todos os reinos da terra hão de se submeter ao reino de Jesus. Terão que dobrar os seus joelhos diante daquele que é todo-poderoso, Jesus. Jesus percorria então pregando nas sinagogas e ensinando a respeito do Evangelho do Reino. E aqui, meus irmãos, nós precisamos explicar algumas coisas sobre esse Evangelho do Reino, porque algumas pessoas ensinam que existe uma diferença, uma distinção entre Evangelho do Reino e Evangelho da Graça, como se fosse dois tipos de evangelho: Evangelho do Reino e Evangelho da Graça. Alguns dizem que o Evangelho do Reino foi direcionado para os judeus e será pregado depois do arrebatamento novamente para os judeus, enquanto o Evangelho da Graça é o Evangelho para a igreja. Não existe essa distinção na Bíblia. Evangelho, ele é um só. Às vezes ele é apresentado na Bíblia como o Evangelho do Reino, às vezes ele é apresentado como o Evangelho da Graça, às vezes ele é apresentado como Evangelho de Cristo, às vezes ele é apresentado como o Evangelho de Paulo, mas as nomenclaturas estão relacionadas a um único Evangelho. Não há outro Evangelho. Aliás, Paulo até advertiu aos Gálatas que se viesse alguém, ainda que fosse intitulado de apóstolo, ou ainda que estivesse recebido uma mensagem diferente vinda por um anjo, o que trouxesse um evangelho diferente desse anunciado por Jesus e seus apóstolos, deve ser considerado maldição. Seria difícil distinguir um evangelho diferente se tivesse mais de um evangelho. Essa palavra de Paulo não faria muito sentido. Evangelho é um só. E nós, às vezes, encontramos ênfase diferente, porque o Evangelho ele apresenta para o homem o reino de Deus. Porque o Evangelho apresenta para o homem o reino de Deus, ele às vezes é chamado de Evangelho do Reino. Mas o Evangelho não apenas apresenta para o homem o reino de Deus, ele também apresenta
o meio pelo qual o homem entra nesse reino. E o meio pelo qual o homem entra nesse reino é a graça. Não existe outra porta por onde o homem entre nesse reino. Não existe outro meio por onde o homem entre nesse reino, a não ser a graça de Deus. Por isso, às vezes, ele é também chamado de Evangelho da Graça, porque ele apresenta o reino, mas apresenta o meio pelo qual o homem também entra para viver nesse reino. Enquanto Mateus apresenta o Evangelho do reino, Marcos ele chama o Evangelho de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, chama o Evangelho de Cristo. Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, chama Evangelho da Graça de Deus. Então nós temos aí uma diversidade de nomes que pode dar ênfase à mensagem do reino, à mensagem do Evangelho, mas não muda a característica do Evangelho. Isso é importante nós pensarmos de início, para nós ir corrigindo alguma rota, porque nós vamos aprendendo errado muitas coisas. Eu tenho batido numa tecla que tem sido a minha preocupação, e eu creio ser a preocupação de muitos líderes comprometidos com a palavra de Deus, porque o acesso que temos aos mais variados ensinos nas redes sociais nos trazem muitas informações que nem sempre são informações que estão de acordo com o que de fato a Bíblia nos instrui como Evangelho. Há uma grande disputa ou corrida para alguém apresentar algo diferente, algo novo, que ninguém ainda falou a respeito. Porque imagina alguém trazendo uma dita revelação nova, uma descoberta nova na Bíblia, que ninguém ainda falou a respeito, e essa pessoa começa a pregar essas coisas. A novidade sempre atraiu pessoas, e em busca da novidade vai uma multidão, e muitas das vezes essa multidão acaba se perdendo por rumos e por direções que não estão de acordo com aquilo que nós vemos na palavra de Deus, e que o Espírito de Deus, iluminando a nossa mente, nos leva a compreender na palavra do Senhor Jesus. Jesus não somente pregava, ele também ensinava, e aqui nós vemos que é preciso pregar e ensinar. Há pessoas que gostam muito daquela mensagem que tem um foco mais de salvação, outra mensagem que tem um foco mais de libertação. Jesus libertava, curava, mas pregava e ensinava. O ensino é muito importante na vida de uma comunidade que deseja amadurecer espiritualmente. Quem vive só ouvindo pregação e não tem interesse, não despertou ainda interesse por aprender, continuará sendo sempre meninos na fé, alimentando muitas das vezes de uma mensagem superficial, não que não fosse importante, mas é como se alguém alimentasse de leite, enquanto já deveria estar alimentando
de alimento sólido. Paulo, escrevendo à igreja, ele fala que havia alguns, se eu não me engano é Paulo ou é Pedro, não tem agora, me fez a confusão, qual dos apóstolos, mas salvo engano, algum desses apóstolos disse que há momentos que nós precisamos do leite quando nós estamos recém-nascidos, mas depois nós precisamos do alimento sólido. E nós precisamos avançar conhecendo as coisas de Deus com mais profundidade. O Senhor Jesus curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo, e quando nós pregamos essa passagem dizendo que Jesus estava curando e curava todas as enfermidades, nós não podemos aqui enfatizar o verbo no passado. Por quê? Porque Jesus, ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. E os seus feitos, a sua obra, continua sendo a mesma obra válida, apesar do tempo que se passa. O sacrifício de Jesus continua sendo válido e os seus feitos continuam ainda sendo realizados, porque Jesus não findou o seu ministério quando ele termina o ministério terreno, mas ele, ao ascender ao céu, ele envia o Espírito Santo, e agora, através da igreja, Jesus continua ministrando poderosamente a bênção da cura e a bênção da libertação. Nós não precisamos fazer aqui um culto específico para cura e libertação. Se nós crermos que o Senhor Jesus está aqui conosco nesse momento, falando ao nosso coração por meio desta palavra poderosa, se nós temos alguma necessidade, podemos crer também que Ele pode tocar nas nossas necessidades, Ele pode repreender as nossas enfermidades, Ele pode libertar-nos dos grilhões que muitas das vezes nos incomodam, porque Ele continua agindo, e Jesus não depende de ambiente preparado para operar poderosamente, para operar o seu poder. Jesus não precisa que o ambiente aqui se apague as luzes do ambiente, coloque um som que seja um som que toque a alma no fundo, para levar e tocar as emoções, para que, quem sabe, tocando as emoções, o poder de Jesus possa fluir. Nós não vemos isso na Bíblia. Nós vemos pessoas com fé aproximando de Jesus, muitas das vezes entre a multidão, quando não existia louvor sendo cantado, quando existia muitas vezes vozes ecoando, as pessoas empurrando, mas no coração uma fé inabalável. Se eu tocar nele, eu ficarei curado. E a pessoa recebia a bênção e era curada. Então nós não precisamos disso, nós precisamos de ter a certeza: Cristo está aqui, e se Ele quiser, Ele pode operar poderosamente na nossa vida para nos libertar e para glorificar o seu nome. Essa mensagem não fica aqui apenas, ela vai para as redes sociais, sabe-se lá aonde essa mensagem vai chegar, e quem sabe alguém acamado terá acesso a essa mensagem e pode ouvir a mensagem de um Jesus que continua sendo o mesmo hoje, que continua operando, que continua curando, que continua ordenando aos paralíticos: levanta e anda, e a pessoa levanta pelo poder de Jesus e anda e salta e glorifica o nome do Senhor. Que os demônios continuam ainda estremecendo quando ouvem a voz
do Senhor da glória. E o seu poder, por meio da sua palavra, continua expulsando demônios. Que Jesus maravilhoso! Que evangelho do reino é esse? Que não pode ficar aprisionado, mas que tem que percorrer cidades e aldeias para alcançar os corações aflitos, oprimidos, sofredores. Jesus, vendo a multidão que chegava para ser curado, Jesus curava aquelas pessoas, e diz a palavra que Jesus, vendo aquela multidão, teve grande compaixão deles. E sabe o que mais tocou Jesus ali? É olhar para o número de pessoas sem direção espiritual. Jesus viu aquela multidão como se fosse ovelhas que andavam desgarradas. O que é ovelhas desgarradas? Ovelhas desgarradas é aquela que sai do rebanho, distancia do rebanho, distancia do pastor, se perde, fica sem rumo, se torna alvo fácil dos inimigos, sofre facilmente a ausência da água, a ausência do bom pasto, cai nos buracos, geme de dor, chora a ausência do pastor. Aliás, um dia, cada um de nós estávamos assim, como ovelhas desgarradas. Isaías, falando a respeito disso, ele diz que nós éramos como ovelhas desgarradas. Cada um de nós andávamos segundo os nossos próprios pensamentos, os próprios desejos. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus assumiu os nossos pecados. Ele curou não somente o nosso físico, Ele curou a nossa alma. E Ele se tornou o bom pastor das nossas vidas. Ele se tornou o nosso grande líder. Nós temos um grande líder, e o seu nome é Jesus Cristo. A Ele toda honra e toda glória. Quantas pessoas continuam hoje, né, irmãos? Quantas pessoas errantes? Quantas pessoas sem rumo, sem direção na vida? Quantas pessoas não sabem para onde vão? O dia que der o último suspiro aqui nessa vida. Alguns até têm uma esperança falsa. Alguns têm uma esperança falsa de que um dia vai para o céu, sem ter vivido com Cristo. Simplesmente porque acreditam que aqui foram boas pessoas. Miserável pecador. Não sabe que nenhum de nós seremos salvos pelos méritos próprios, que a salvação não vem por obras humanas, para que nenhum homem possa chegar diante de Deus orgulhando de poder ter merecido o reino de Deus. É por isso que o evangelho é do reino, mas é da graça, e graça é favor imerecido.
E nós descobrimos como entramos nesse reino, reconhecendo que não merecemos, mas reconhecendo o sacrifício de Cristo, depositando fé em Cristo Jesus. Reconhecemos, não somos merecedores, mas o mérito de Cristo. O meu bom pastor me coloca no reino. E esse bom pastor que se chama Jesus continua a nos guiar com segurança. É por isso que nós podemos ter a certeza, no nosso último suspiro, nós sabemos para onde nós vamos. Não é uma ilusão, não é uma esperança ilusória, é uma verdade, é uma afirmação garantida por aquele que somente Ele pode dizer e afirmar com toda certeza, porque Ele não mente. E Ele não mente porque Ele é Deus. Alguém já viu Deus mentir? Alguém já viu Deus enganar? Não. E Jesus é a verdade. Por isso Ele disse: eu sou o caminho, a verdade. E por isso Ele diz também: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade nos libertou um dia, essa verdade continua a nos guiar, e por essa verdade nós temos a certeza, quando ecoar, quando sair o último suspiro, estaremos com o nosso bom pastor para sempre. É isso que o Evangelho nos garante, irmãos. Hoje eu terminei de ver um debate que eu comentei na escola dominical entre um pastor e uma luciferiana. Debate muito respeitoso mesmo. E no final ela disse assim, que ela não tem certeza para onde ela vai, né? Ela não tem certeza para onde ela vai, com todas as suas afirmações, que ela fazia questão de afirmar que ela estava num grau mais evoluído, de consciência expandida. A consciência dela expandiu tanto, mas não deu a ela a certeza do lugar para onde ela vai. Mas a nossa consciência, ela não expandiu, ela foi renovada quando nós aceitamos o Senhor Jesus. O Espírito Santo passou a habitar em nós, renovou a nossa consciência, a nossa mente, e nos deu em Cristo a certeza de que nós vamos para um lugar muito melhor do que aqui, para viver eternamente com Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, e finalizo essa mensagem com as próprias palavras de Cristo: a seara é grande, há uma multidão de pessoas perdidas, mas os trabalhadores continuam sendo escassos. Aliás, eu creio que sempre serão. Mas a ordem de Jesus é: ore para que Deus envie trabalhadores para a sua seara, para que o Evangelho do Reino seja anunciado e seja proclamado nos mais distantes lugares, para a glória de Deus. Vamos estar cantando louvor.